Olá, vamos resolver a nossa lista de óxido. Vamos começar aqui a apresentação. A primeira questão, que é a número 1, perguntava o que são óxidos, né? Então, a gente tem como definição que os óxidos vão ser os compostos binários, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Binário porque vem de dois compostos, né? Então, a gente vai ter o oxigênio com outro elemento. E também podemos dizer que os óxidos são compostos binários do oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor. Isso por quê? Porque os compostos que são oxigenados do flúor, por exemplo, aqui o OF2, o O2F2, eles não são considerados óxidos, mas sim fluoretos de oxigênio, tá? Como a gente já viu, o flúor ele é o mais eletronegativo do que o oxigênio, né, na lista de eletronegatividade. Por isso que ele não é considerado um óxido, e sim o fluoreto, tá? Mas é só uma exceçãozinha, então toda vez que vocês vê algum óxido, né, que tem ali o flúor, ele não é considerado um óxido, certo? Mas um fluoreto de oxigênio, então a definição que se encaixa pode ser a segunda, que são compostos binários, né, de oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto do flúor. O que são óxidos básicos, né? Os óxidos básicos vão ser os óxidos que reagem com a água, produzindo ou uma base, ou reagem com o óxido produzindo sal e água, como a gente viu na nossa última aula. Aqui são dois exemplos de um óxido básico, né? Ele vai reagir com água e produzir a base, NaOH. Eu também posso reagir com o meu ácido clorídrico e também vai formar um sal de cozinha mais água. Lembrando que os óxidos básicos são formados, né, por metais. Temos também os óxidos ácidos, que os óxidos ácidos são óxidos que reagem com água na produção de um ácido, que o SO3 com água produziu um ácido, e também posso reagir com uma base, que com NaOH novamente vai produzir um sal e uma água. Lembrando que os óxidos ácidos, eles são formados pelos não metais, como a gente também viu na nossa aula passada. Aqui a questão tem toda aqui a explicação dela, e dizia que o número de oxidação do silício seria mais 4 e do alumínio mais 3. E ele quer saber as fórmulas desses óxidos, né? Então, a gente vai analisar cada opção. Como ele já me disse que o silício é mais 4, eu tenho que lembrar que o oxigênio ele vale menos 2. Essas cargas elas precisam ser zeradas. Se eu tenho mais 4 do silício, eu preciso de 4 negativo do oxigênio. Então, eu preciso de 2 moléculas, 2 átomos de oxigênio. A minha fórmula, então, vai ser SiO2. Da mesma forma, o alumínio. O alumínio, a carga é mais 3. E o oxigênio, eu já sei que é menos 2. Então, se eu ter que usar, né, para zerar, eu não poderia usar só 2 moléculas de oxigênio, porque ficaria menos 4 com mais 3 ali do alumínio. Então, eu preciso zerar, de forma que os dois lados tenham o mesmo valor. Então, eu vou ter 3 moléculas, 3 átomos de oxigênio, que eu vou ter um total de menos 6, e vou ter 2 de alumínio, que vou dar mais 6. Então, isso zera, né? É assim que eu consigo descobrir a fórmula desse óxido. Então, a resposta correta é a letra A, né? SiO2 é L2O3. Podem verificar que o restante não dá certo, né? Pelas questões das cargas de um e do outro. Então, o enunciado ele já dá a carga para vocês. Vocês só precisam fazer essa continha aqui para que dê zero do cátion e do ânion, né? O que são os óxidos anfóteros? Os óxidos anfóteros são aqueles que se comportam às vezes como óxido básico e às vezes como óxidos ácidos. A gente tem um exemplo aqui do L2O3, né, que é o óxido de alumínio. Ele às vezes ele é uma base reagindo com um ácido forte, né, e formando esse sulfato. Às vezes ele também está como um óxido ácido misturado com uma base forte. Então, o que vai definir é com quem que a gente está reagindo. Se eu tenho um ácido forte, ele vai se comportar, esse óxido vai ser um óxido básico, e se eu tiver uma base forte, esse meu óxido vai se comportar como um óxido ácido, tá? Então, vai depender com quem que a gente está reagindo. Aqui é um resuminho que eu encontrei para vocês darem uma olhadinha, quem são
os casos dos anfóteros. Então, temos alguns metais, alguns semimetais, são sempre os mesmos, tá? São esses daqui. A variação ali do chumbo, de estanho, alumínio e zinco, tá? E esses outros aqui embaixo também, que são semimetais. Mas são sempre esses, mas comumente a gente trabalha com esses metais aqui em cima, que é o zinco e o alumínio, e o estanho e chumbo, dependendo da reação, tá? Aqui também fala toda a historinha ali, né? Ele quer saber em relação ali ao ferro, né? Óxido de ferro 3, qual é a fórmula dele. Como a gente também já viu em sala de aula, a gente só precisa lembrar quando que eu uso ferro 2 e quando que eu uso ferro 3. Se ele diz que o meu ferro, o óxido de ferro, ele já é 3, então eu tenho a carga do ferro 3, né? O oxigênio, ele vale 2 menos. Eu vou ter, para zerar, eu vou ter que usar o ferro 3, né, de forma de duas moléculas que dê 6, né, positivo, e para mim zerar do outro lado, eu vou ter que usar 6 negativo, tá? Lembrando que é só questão de analisar a quantidade de um lado para o outro, vocês vão acrescentando oxigênio até que zere. Se vocês tivessem usado um oxigênio, vocês iam ter 3 positivo, 2 negativo, também não dá. Se vocês colocassem 2, vocês iam ter 4 negativo, 3 positivo, tá faltando, daí vai lá e acrescenta ferro. Acrescentando ferro, eu já preciso de 6. Aí, nisso, eu consegui acrescentar outra molécula de oxigênio e deu certo. Daí, eu consigo 6 negativo de oxigênio com 6 positivo de ferro. Então, é só fazer essa continha rápida aí de igualar as cargas. E a minha resposta é a letra D. Aqui também, né, tem toda uma história, mas ele quer saber as fórmulas do óxido de chumbo, do sulfeto de chumbo 2, aqui em cima é óxido de chumbo 4, né, sulfeto de chumbo 2, peróxido de hidrogênio e sulfato de chumbo 2 também. Então, ele quer saber respectivamente, quer dizer que tem que estar nessa ordem, primeiro esse, depois o peróxido, sulfato de chumbo, nessa ordem aqui. Então, a gente vai começar pelo óxido de chumbo. O chumbo, ele é variável, ele pode ser chumbo 2 ou chumbo 4, mas, né? Aí, se ele tá me dizendo que ele tá falando do óxido de chumbo 4, eu já vou ter que utilizar a carga 4+, né? O oxigênio, ele vale 2 menos, então, para que isso dê zero, eu preciso de 2 átomos de oxigênio para 1 do chumbo 4, então, aí zero, né? Então, eu tenho mais 4 e menos 4 do lado. Então, essa seria a nossa primeira fórmula. Depois é o sulfeto de chumbo 2. Então, ele também já está falando que agora a gente está usando o chumbo 2. O sulfeto, vocês vão olhar lá na tabela, quem é o sulfeto? Lá na tabela de ânion. Aí, o sulfeto, ele é 2 menos, então eu só preciso de um de cada, né? Já que esse aqui já é 2 mais, com 2 menos, a gente já zera. O peróxido de hidrogênio é o mais conhecido, é H2O2, é a nossa água oxigenada. Toda vez que eu ver um peróxido, ele está nessa sequência, pode ser Na2O2, N2O2 ou H2O2, né, como a gente está vendo aqui. Aqui as outras possibilidades seriam H2O, né, porque a gente sabe que é água, então tá errado. Então é H2O2 a nossa terceira fórmula. E por fim, ele está falando do sulfato de chumbo 2 novamente, só que agora o ligante ali é o sulfato. O sulfato, olhando lá na tabela também de ânion, vocês vão ver que ele é o SO4, 2 menos. E o meu chumbo ele já está dizendo que é 2 mais, então eu preciso de um de cada. E por isso a nossa resposta é a letra B. Viram como é simples? É bem fácil, é só a gente analisar um por um com calma e utilizando a tabela sempre. Na número 8, ele também quer as fórmulas, né, do óxido de cálcio, que era o nosso X, do sulfato de alumínio, que era o nosso Y, e do ácido hipocloroso, que era o nosso Z. Aqui é a mesma coisa que dos exercícios anteriores, né? Primeiro eu começo com o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, eu já sei que o meu cálcio é da família 2, ele vale 2 mais, e o meu oxigênio vale 2 menos, então eu só preciso de um de cada. Então, a minha primeira fórmula é a CaO, né? Então, óxido de cálcio podia ser uma dessas três últimas respostas aqui. Passando para o sulfato de alumínio, o sulfato, como a gente já viu no exercício anterior, ele vale 2 menos, só que o alumínio vale 3 mais. Aí, dessa forma, eu teria que ter
as 3 moléculas do SO4 para 2 de alumínio, porque daí fica 6 para um lado, 6 do outro. Aí eu consigo zerar as cargas, né? Então, a nossa segunda fórmula seria essa aqui. E, por fim, a única coisa aqui que estava no exercício que não está muito bem esclarecido foi que eles utilizaram a palavra ácido hipocloroso, que é a mesma coisa que o hipoclorito de hidrogênio. Então, isso aqui é o hipoclorito, que é 2 possíveis nomes, tá? É só uma forma de chamar, só que a gente, como está trabalhando na parte de óxido, esse aqui é o correto, que é o hipoclorito de hidrogênio, tá? Poderia ter alterado ali, mas eu acabei pegando o exercício ali pronto e não percebi. Mas aí, só corrigindo, então a gente está querendo falar, né, a fórmula do hipoclorito de hidrogênio. Então, ClO menos vale menos 1, hidrogênio vale mais 1. Então, zerou. Só essa aqui é a fórmula HClO do hipoclorito de hidrogênio. Então, a nossa resposta é a letra D. Na 9, ele quer saber se o monóxido de carbono, o óxido de bário e o dióxido de enxofre, qual o caráter deles, se eles são neutros, se eles são básicos, se eles são ácidos, né? Essas classificações que a gente tinha. Analisando um por um, vocês vão ver, né, que vocês anotaram lá, que o monóxido de carbono, ele é aquele neutro, que ele não reage nem com ácido nem com uma base. Então, esse primeiro a gente já sabe que é neutro. Olhando isso, eu só teria 2 opções, a minha letra A ou a letra D, né? O óxido de bário, o bário é um metal, né? Então, nossos metais, eles são o quê? Eles são óxidos básicos. E o dióxido de enxofre faz parte do enxofre, ele é um ametal, então os ametais, eles são óxidos ácidos. É só lembrar dessas 3 características, né, de cada um, que estava bem tranquilo de responder. Então, a gente tem o CO neutro, o BaO básico e o SO2 ácido. Então, essa resposta é a letra A. Então, é só ver a classificação de cada um dentro ali dos tipos de óxidos que a gente tem, tá? A número 10 fala da chuva ácida. Ele quer saber o par ali que tenha os 2 óxidos que são relacionados com a chuva ácida. Aqui, a gente já vê que a letra A, né, tem um sódio ali, não faz parte da chuva ácida, apesar de o NO2 pertencer. O magnésio também não, né, óxido de magnésio, mas o CO2, ele é um dos gases poluentes. Aqui a gente tem o monóxido de carbono, ele é inerte, né, então a gente só tem essa opção, a letra C, que eu tenho o enxofre aqui, né, misturado com CO2. Aí aqui eu quis mostrar para vocês a reação química, porque, né, que provoca chuva ácida, né? São gases que já estão ali na nossa atmosfera. Aí quando precipita, quando cai a chuva, eles fazem esse tipo aqui de reação, ó. Com a água que vai estar precipitando, caindo chuva sobre esse gás, eles vão acabar reagindo e vai formar esse composto que é um ácido, né? Vocês lembram desses, né? São ácidos padrões, ácidos fortes. E esses ácidos vão cair no solo, né? Tanto nos rios ou na terra, enfim. E eles vão acabar deixando uma acidez no solo devido ao ácido que ele cai, né? Por isso que a gente fala de chuva ácida. Toda chuva ela já é ácida, pH da chuva já é 5,5, máximo 6. E a gente, com esses gases, com esses ácidos, né, formados aqui com a chuva, essa acidez ela tende a ser menor, em torno de 4 a 5, e acaba prejudicando, né, os solos ali, os lençóis e essas outras coisas que ocorrem com a chuva ácida, né, que não faz bem para o meio ambiente. Então, é só para identificar ali quem são os 2 óxidos relacionados, tá? Então, nesse caso, analisando esses, nós temos o CO2 e o SO3. A número 11, a gente tinha que ver um por um. Ele quer saber quais as fórmulas, né, e as nomenclaturas que estão corretas. O primeiro, a gente sabe que está certo, Na2O2, que é um peróxido, né? O segundo aqui é o óxido de ferro, a gente já viu várias vezes, né, que para ser o óxido de ferro 2 eu só precisava de um oxigênio, então aquela ali tá errado, esse aqui é o correto. A número 3, o ácido nítrico, esse não é o ácido nítrico, a forma do ácido nítrico é HNO3. Anidrido sulfuroso, esse é um nome que não é muito usual, mas também é um dos nomes possíveis para o óxido de enxofre, tá?
então é só questão da nomenclatura. Então, é o óxido de enxofre 4. Só para vocês saberem, então a resposta correta é a letra E. O restante ali, né, A2 e A3 estão erradas, então a resposta correta é a 1 e a 4, tá? Então, é só para conhecimento mesmo, ali o SO2 também pode ser chamado de anidrito sulfuroso, mas nós vamos chamar de óxido de enxofre, porque a gente está trabalhando com a parte do óxido. Aqui, para fazer a nomenclatura dos óxidos, né, na número 12, vocês basicamente só precisam, né, saber ali as regrinhas, quem é metal, quem não é o metal, quem era o peróxido, e utilizar ali a tabela só para confirmar as cargas, né? O titânio, por exemplo, ele tinha carga 2+, ou 4+, como ele está ligando ali com 2 oxigênios, né? Isso quer dizer que eu tenho um 4 aqui negativo, então por isso que eu estou usando o titânio 4. Então, são isso que vocês têm que se ater, assim, prestar atenção em relação às cargas, o restante é tranquilo de fazer, só que aí vocês têm que ver quem é esse íon, né? De quem que a gente está falando. Aqui o CO2 também, a regrinha, né? Por ser um ametal, é botar aqui o prefixo na quantidade do oxigênio, então dia, porque tem 2 oxigênios, então ficou dióxido de carbono. Aqui, o óxido de cálcio, ele é um metal, então eu só vou colocar o nome se precisar a carga. O cálcio é da família ali 1, da família 2, né? Não precisa citar em romanos a carga. Esse aqui é um peróxido, né? Que vocês já aprenderam, então, peróxido de hidrogênio. Esse aqui é o ferro, né? Aí o óxido de ferro, você só tem que saber se é o ferro 2 ou o ferro 3, né? Como a gente já viu até agora a explicação. É só verificar com quantos oxigênios ele está ligado. Se ele estiver ligado com um só, ele é o óxido de ferro 2, e se ele estiver ligado com 3, a gente está falando do óxido de ferro 3, tá? E aqui também o alumínio, ele também é um metal, então é só colocar óxido de alumínio. Lembrando que o alumínio ele tem carga fixa, você não precisa citar ele em algarismo romano, certo? Então, era isso. Vocês conseguem, né, estudar pela prova a partir das listas de sais e de óxidos. Estudem pela lista que não vai fugir disso. Vai poder ser usada a tabela, então aprendam a utilizar, tentem fazer aqui os exercícios novamente que dá certo. Então, bom estudo para todos e até sexta-feira.